Lei número 8.245, de 18 de outubro de 1991, locação dos imóveis. Título 1 da locação, capítulo 1, disposições gerais, seção 1 da locação em geral. Artigo 1º. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. As locações de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas, de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos. De espaços destinados à publicidade. Em aparte, hotéis, residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar. A linha B. O arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Artigo 2º. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Artigo 3º. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Artigo 4º. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato e se notificar por escrito o locador com prazo de no mínimo 30 dias de antecedência. Artigo 5º. Seja qual for o fundamento de término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação com a emissão do expropriante na posse do imóvel. Artigo 6º. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a 1 mês de aluguel e encargos vigentes quando da resilição. Artigo 7º. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita no proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Parágrafo 2º.
A denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se após esse prazo a concordância na manutenção da locação. Artigo 9º. A locação também poderá ser desfeita, inciso 1, por mútuo acordo, inciso 2, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, inciso 4. Inciso 3. Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, inciso 4. Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou podendo ele se recuse a consenti-las. Artigo 10. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Artigo 11. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações, inciso 1, nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica de cujos, desde que residentes no imóvel. Inciso 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Artigo 12. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. Parágrafo 2º. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Artigo 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Parágrafo 1º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Parágrafo 2º. Desde que notificado por escrito pelo locatário de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de 30 dias para manifestar formalmente a sua oposição. Seção 2 das sublocações. Artigo 14. Aplicam-se às sublocações, do que couber, as disposições relativas às locações. Artigo 15. Reincindida o fim da alocação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Artigo 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador quando este for demandado e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Seção 3 do aluguel. Artigo 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial e ao salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Artigo 18. É lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Artigo 19. Não havendo acordo do locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Artigo 20. Salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Artigo 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação nas habitações coletivas multifamiliares. A soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Seção 4 dos deveres do locador e do locatário. Artigo 22. O locador é obrigado a, inciso 1,
entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Inciso 2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado. Inciso 3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel. Inciso 4. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Inciso 5. Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Inciso 6. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por estes pagas, vedada a quitação genérica. Inciso 7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver de intermediações nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Inciso 8. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incendam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Inciso 9. Exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Inciso 10. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio, se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente: a linha A. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel. A linha B. Pintura das fachadas em penas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas. A linha C. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. A linha D. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação. A linha E. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio de telefonia, de intercomunicação, de esporte, de lazer. A linha F. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. A linha G. Constituição de fundo de reserva. Artigo 23. O locatário é obrigado a, inciso 1, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. Inciso 2. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Inciso 3. Restituir o imóvel, fim da alocação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Inciso 4. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Inciso 5. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Inciso 6. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Inciso 6. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Inciso 8. Pagar as despesas do telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. Inciso 9. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros na hipótese prevista no artigo 27. Inciso 10. Cumprir integralmente a convenção do condomínio e os regulamentos internos. Inciso 11. Pagar o prêmio do seguro de fiança. Inciso 12. Pagar as despesas ordinárias de condomínio. Parágrafo 1º. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente a linha A. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. A linha B. Consumo de água, esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. A linha C. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum. A linha D.
manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança e de uso comum. A linha E, manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. A linha F, manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. A linha G, pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. A linha H, rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. A linha I, reposição do fundo de reserva total ou parcialmente utilizado no custeio ou na complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes ao período anterior ao início da locação. Parágrafo 2º. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir, a qualquer tempo, a comprovação das mesmas. Parágrafo 3º. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no parágrafo 1º deste artigo, desde que comprovadas. Artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários aos sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargo se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação pela autoridade pública da regularização do imóvel. Parágrafo 2º. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias do condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resilir o contrato. Seção 5 do Direito de Preferência. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência do ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não for manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá preferência ao sublocatário e em seguida ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo e, se da mesma data, ao mais idoso. Artigo 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os
casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência a haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condomínio terá prioridade sobre a do locatário. Seção 6 das benfeitorias. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário fim da locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Seção 7 das garantias locatícias. Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução. Inciso 2, fiança. Inciso 3, seguro de fiança locatícia. Inciso 4, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada sob pena de nulidade mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Artigo 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1º. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. Em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Parágrafo 2º. A caução em dinheiro que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Parágrafo 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Inciso 1. Morte do fiador. Inciso 2. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador declaradas judicialmente. Inciso 3. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador. Inciso 4. Exoneração do fiador. Inciso 5. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. Inciso 6. Desaparecimento dos bens móveis. Inciso 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. Inciso 8. Exoneração de garantia constituída por cotas de fundo de investimento. Inciso 9. Liquidação ou encerramento do fundo de investimento, de que trata o inciso 4 do artigo 37 desta lei. Inciso 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Artigo 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Artigo 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vencendo.
Seção 8 das penalidades criminais e civis. Artigo 43. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário. Inciso 1. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do imóvel, do aluguel e encargos permitidos. Inciso 2. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. Inciso 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para temporada. Artigo 44. Constitui crime de ação pública, punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Inciso 1. Recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Inciso 2. Deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado ou usando não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Inciso 3. Não iniciar o proprietário promissário comprador ou promissário cessionário nos casos do inciso 4 do artigo 9º, inciso 4 do artigo 47, inciso 1º do artigo 52, inciso 2 do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. Inciso 4. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de 12 de um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção 9 das nulidades. Artigo 45. São nulas, de pleno direito, as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Capítulo 2 das Disposições Especiais, seção 1 da locação residencial. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, do locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com o prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Inciso 1. Nos casos do artigo 9º, inciso 2, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Inciso 3. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se, a linha A, o retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade situado nas mesmas localidades ou residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B, o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 3 e 4,
o retomante deverá comprovar ser proprietário promissário comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Seção 2 das locação para temporada. Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso da locação envolver o imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo ajustado. Se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47.